Oi, tudo bem? A gente tinha uma proposta de vídeo para falar sobre as nossas experiências em viagens, mas devido à quarentena ter se prolongado mais do que a gente esperava, ela já passou de quarentena, cinquentena, sessentena, setentena, oitentena, noventena. A gente já tá há muito tempo em casa e muitas das nossas viagens mais antigas a gente não tem arquivos das viagens. Então nós resolvemos mudar um pouco os vídeos agora. Nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. No vídeo a gente decidiu que a gente vai fazer perguntas uma pra outra. O tema é escola. Assim vocês vão aproveitando e vão se aproximando mais e conhecendo um pouco mais da gente. Tá, quem começa? Eu começo? Então tá. Já brigou na escola? Nunca. Nunca briguei nem. Entregou! Não, nunca briguei na escola. É que só... Não, mas eu nunca briguei na escola. Tá, a minha primeira, eu tô com elas no celular. Tua primeira escola. Primeira, assim. Assim, no meu tempo não era obrigatório frequentar o a pré-escola. A gente ia direto já com 7 anos para a primeira série. E aí a minha escola foi a Jorge Dariva. Tá. Vai. Já brigou com o professor? Nunca briguei com o professor já foi grosso comigo e eu falei, o professor tá sendo grosso comigo, ele fica me olhando com... Mas brigar com o professor nunca. Até porque eu tenho minha professora, eu sei que não pode. Tenho respeito. A tua matéria preferida da escola? A hora da merenda. Tá. É história, na verdade, é história. Eu e a mãe, o mesmo professor que deu história pra mãe, deu história pra mim. Mas não se assustem que ele não é pré-histórico. É que eu estudei em idade normal só até a 3ª série. Quando eu tava completando a 4ª série, eu saí da escola. Naquele tempo não era obrigatório, então sabia escrever seu nome, sabia fazer conta, já tinha o que necessitava da escola, era isso que os pais pensavam. Então a gente saía e ia trabalhar em casa. Então eu retornei aos meus estudos com 20 anos. Agora é tu? O que vai ser mim? Já tirou 0 em alguma prova? Nunca tirei 0, já tirei abaixo da média, mas nunca tirei 0. Numa prova de 30 eu tirei 15, lembra? Mas foi a minha primeira nota ruim, assim, eu tava no 5º. Eu não entendia nada, porque era ciências, muita coisa, muita matéria. Já zerou uma prova? Não, nunca zerei prova, nem nos primeiros anos. E aí depois de adulta mesmo, nunca tirei nem abaixo da média. Porque daí, na verdade, assim, eu estava na escola porque eu queria, não era uma obrigação. Então eu sabia o que eu estava fazendo, eu trabalhava o dia todo e ia na escola à noite. Então eu dava muito valor àquilo. É diferente estudar adulto do que estudar em idade normal. Você não tem noção do que realmente a escola é. Agora quem é? Tu. Vai. Já ficou passeando nos corredores da escola para não assistir aula? Não, pior que não, porque a diretora da minha escola é amiga da mãe, então... Não, e nem por isso, eu acho uma falta de respeito com o professor tá ali dentro da sala tentando ajudar o aluno e o aluno passeando. Já vi gente passeando quando eu peço pra ir no banheiro, ou quando eu tenho que pegar alguma coisa na secretaria do professor, já vi gente passeando, mas eu não. É que assim, as aulas não são feitas, agora como professora eu digo, elas não são feitas na hora. A gente repensa e pensa muito e vê material, porque eu trabalho em escola pública e ela estuda na escola pública. Então não tem todos os materiais necessários e muito daqueles materiais levados saem do bolso do professor. Então a gente pensa, repensa e depois que a gente realiza a aula, a gente retorna a rever para ver se realmente chegou ao alcance de todos, deu entendimento a todos, serve para fazer novamente ou não, tem que mudar, tem que rever o conteúdo de outra forma. As aulas não é simplesmente ir ali no momento, naquela hora, porque às vezes
tem meio que uma cultura de achar que o professor só vai ali, cumpre e não faz mais nada, espera pelo feriado, espera para um final de semana. E não é bem isso. Muitas vezes eu tô aqui em casa no feriado, final de semana, e a gente tá costurando coisinha, material, tá revendo, tá comprando, tá pesquisando, tá estudando. A gente faz muita especialização para se manter com o conteúdo atualizado. Então realmente tem que pensar, quando você vê o professor ali dando uma aula, às vezes você não entendeu a aula, mas não significa que o professor não se dedicou para dar aquele momento. E aí, como a mãe é professora, eu aprendi a dar mais valor com o professor, vendo que a mãe é feriado que ela passa trabalhando, é muito pensativo. A gente tem um pensamento que o professor tá ali, tá tudo pronto, né? Mas não, o professor passa horas e horas trabalhando e corrigindo prova e fazendo atividade e pensando em alguma coisa diferente. Tu se lembra do nome do teu primeiro professor? Ai, não lembro. Não lembro, mas eu gostava dela, mas eu não lembro. Não? Não lembro. Mas tu lembra quem é? Quem foi a tua primeira professora? Eu me lembro dela, assim. Mas se eu lembrasse quem é, eu saberia o nome, né? Que lembra quem é o nome. Eu lembro dela, lembro das aulas dela, lembro das todas as vezes que ela me auxiliou, lembro de alguns amigos, que alguns amigos foram até a 3ª série comigo quando eu saí. Muitos amigos ali foram até lá, mas o nome dela eu não lembro. E não é a primeira vez que eu tento lembrar assim, mas não lembro mesmo. Vai. Eu me lembro do 3º ano, esse eu lembro ainda. Não, a primeira. E ela ainda tá trabalhando. Agora nós somos colegas de função e ela ainda trabalha. Tu? Já escondeu algum bilhete da escola pra mãe? Sempre fui uma aluna muito boa e nunca... Não, nunca escondi. Eu me esqueço muito de entregar bilhete, mas não é bilhete importante. Aí quando eu lembro no último dia, mãe, tem reunião! Mas eu lembro. Em cima da hora. Mãe, me esqueci, tem reunião. Legal. Mas tu nunca foi em uma reunião que o professor teve que falar mal de mim? Não, nunca tive reclamação. E aí bilhete que eu não entrego, os bilhetes que a minha escola, o 9º ano sempre faz comida pra vender. E aí entrega bilhete, eu não entrego. Aí faz bilhete e eu não entrego. Quando eu entrego é pro pai. Aqui, ó. Vai no Caixa Econômica Federal. Teu melhor professor, assim. O melhor professor que tu já teve. Ah, fica bem difícil. Não, que ele te dava aula e tu conseguia entender o que ele tá falando. Bom, eu me apaixonei por história. O professor Jorginho, muito bom. Que é o que me dá aula hoje. A didática dele é uma didática muito interessante, que te envolve. Mas eu tive o professor Rodrigo em biologia, eu tive professoras de português maravilhosas. Todos os professores, na verdade, vale a pena. A professora Márcia de geografia. É que depois de adulto, quando eu retornei a estudar, como eu já falei, a escola tinha outro significado pra mim. Então eu realmente valorizava muito o que eu tava fazendo ali. Eu era titia, eu voltei com os pequenos, foi bem difícil. Depois eu passei pra noite, mesmo assim à noite, a maioria na sala de aula eram de adolescentes que não estavam levando a vida a sério, que queriam arrumar problema. E aí chegava numa sala de aula onde tinha eu e mais algumas mulheres que queriam realmente estudar. Então nós tínhamos um conflito de gerações muito grande. Mas a gente foi até o fim, fizemos muitas amizades. Valeu muito a pena eu ter voltado a estudar. É isso, né? Foram as nossas perguntas. Aí só pra finalizar, né? Qual é a série que tu tá? Eu tô no 7º ano. Em escola pública. Estudei em escola pública. Eu fiz faculdade de artes visuais. Depois eu fiz uma pós em arte e educação. Aí eu fiz uma faculdade em pedagogia. Fiz uma especialização da educação infantil e anos iniciais, que é a parte da onde eu realmente desejo trabalhar. E agora eu tô fazendo uma especialização de sala de AEE. É uma sala específica para atendimentos educacionais com crianças que tenham dificuldades especiais.
E assim, gente, vocês olham pra mim e vocês pensam que eu sou muito grande, mas eu tô no 7º ano certo, tá? Eu nunca reprovei, eu tenho só 12 anos, então eu tô certinho, só pra... Ela não rodou, nunca rodou, eu também nunca rodei na minha vida. E a escola, e a educação em si, ela tomou uma porção da nossa vida bem grande. Eu estudo bastante e me dedico bastante porque eu amo o que eu tô fazendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente está louca pra que a quarentena acabe pra gente poder voltar a postar vídeos das nossas viagens. E foi como a mãe falou, a gente tem muito mais viagens, mas a gente não tem foto, não tem nenhum arquivo. A gente viveu o momento e acabou não tirando fotos. Então é isso. É isso, fiquem com Deus. Até o próximo Uma boa vídeo. semana, até o vídeo da semana que vem.